Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o Angulo, que assim, o jogador cobra um valor milionário na justiça, quase milionário, né, do Cruzeiro. Na justiça que vamos comentar assim com vocês, que vai falar também sobre o caso envolvendo o Marco Antônio, será que ele recebeu uma proposta de um time europeu? Vamos comentar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Um ex-jogador do Flamengo que já trabalhou com o Luxemburgo e que atualmente está lá no futebol europeu, que foi oferecido ao Cruzeiro, quem será que é e será que ele seria uma boa opção para a Raposa, além também do caso envolvendo assim o jogo do Cruzeiro contra o Atlético pelo Campeonato Feminino que vai acontecer nesse domingo, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. O primeiro é para o Roger, ele que é lá de Coromandel, Minas Gerais, tem vários torcedores do Cruzeiro aí na cidade também. Valeu demais, Rogério, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Jonathan Miro, ele que comentou lá no vídeo de ontem de noite. Valeu demais, um salve para a esposa dele, Bruna, e para o filho dele, Brian. Valeu demais aí a todos vocês. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o futebol do Cruzeiro feminino, que é raro falar aqui, tô devendo até para vocês trazer mais informações, onde nesse domingo vai acontecer a final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão, jogo que vai ter a presença apenas dos torcedores do Cruzeiro. A Raposa já disponibilizou uma carga de ingressos a R$10 e que assim, até no sábado vai ter uma venda e se superar esse número, vai abrir um novo lote para a torcida do Cruzeiro. Como falei para vocês, essa partida vai ser realizada no Mineirão, e assim, o Cruzeiro está numa fase muito boa no Campeonato Feminino. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro passou num grupo bem complicado e depois enfrentou o Ipatinga nas semifinais do torneio e assim, venceu o Ipatinga, chegando na decisão. Mais uma vez a decisão sendo disputada entre Cruzeiro e Atlético, jogo com final única, e que, para você ter uma ideia, ano passado também foi, na última edição do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro na final, onde o Cruzeiro infelizmente acabou perdendo nos pênaltis naquela ocasião. O Cruzeiro, que as cabulosas, que conta com um time muito forte nesse ano. O destaque, como já era de se esperar, a Duda, que tem 5 gols marcados até aqui, para você ter uma ideia, e é uma jogadora que está muito bem, inclusive foi convocada para a seleção brasileira, e eu acho que merece demais, só questão de tempo para ela estar jogando assim muito bem, sendo convocado para, por exemplo, frequentemente para os jogos da seleção brasileira. Tem também a Vanessa, que já marcou 3 gols aqui pela Raposa. Então, assim, até dando um incentivo lá para as cabulosas, que assim, caso você tenha condição de ir nesse jogo no domingo, que vai ser realizado inclusive no Mineirão, somente com torcedores do Cruzeiro, porque a Prefeitura de Belo Horizonte não liberou o público de visitante ainda em Minas Gerais. Então, vai lá no site do Cruzeiro, que é no caso do site cruzeiro.com, que você já vai ter uma ideia, assim, dos setores e também do preço, horários, tudo bem detalhado para você já comprar o seu ingresso para essa partida, beleza? Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Angulo, onde o Cruzeiro sofreu mais uma ação na justiça do jogador e agora o pedido total dele subiu para mais de R$400 mil, por incrível que pareça, jogador que jogou apenas um jogo aqui pelo Cruzeiro. Para você ter uma noção, o Cruzeiro já havia sido condenado a pagar cerca de R$120 mil ao jogador, há um pouco mais do que 2 meses, e agora mais uma vez um novo pedido de R$284 mil referentes a direitos de imagem, né? Realmente um absurdo, o cara ganhar quase R$400 mil, sendo que jogou um jogo aqui pelo Cruzeiro. Se fosse um cara assim, que realmente o Cruzeiro tivesse feito muitas coisas aqui na Raposa e tudo mais, que tivesse jogado uma temporada inteira, e aí sim, né, o Cruzeiro não pagou parte desses vencimentos, que eu vou falar agora há pouco, aí sim, tudo bem, né, mais do que justo. Mas o cara não ficou nem um mês aqui no Cruzeiro, jogou apenas um jogo contra o RT no Campeonato Mineiro e vai ganhar mais de R$400 mil, né? Enfim, esse processo que foi distribuído na última semana e o Cruzeiro que vai recorrer com um recurso, possivelmente deve chegar a um acordo com o jogador e vai ter uma redução nesse valor, já que R$400 mil eu achei um exagero gigantesco. Acho que no máximo ali seria 280 mil, 285, que foi o que o Cruzeiro tinha combinado com o jogador, onde foi no caso no dia 22 de outubro de 2020, mais do que um ano atrás. Ambas as partes chegaram a uma rescisão de contrato e o Cruzeiro se comprometeu a pagar R$255 mil ao jogador, mas seria dividido em 10 parcelas de R$25 mil. Iria começar a partir de fevereiro desse ano e a última em 10 de novembro, que seria a última parcela, mas o Cruzeiro não quitou nenhuma dessas. Aí sim,
faz até sentido agora, de 255 mil passou para 289, mais uma ação na justiça ali de 120 mil reais. Enfim, somando tudo dá mais de 400 mil reais, o Cruzeiro vai ter que pagar para o colombiano, que fez sua estreia, como eu disse, diante ao RT, e o Palmeiras solicitou a volta do jogador, e mesmo assim o Cruzeiro teve que arcar com esses vários prejuízos, né? Eu pensei que na época o Palmeiras iria arcar com tudo isso, mas não foi o que aconteceu. Lá pelo Palmeiras ele disputou apenas 2 jogos, depois foi emprestado para o Botafogo, na reta final da Série A, não fez uma boa campeonato, e agora foi emprestado para o Portimonense lá de Portugal, que pelo menos o Angulo de 20 anos de idade tem tido algumas oportunidades no futebol português, né? Enfim, vocês sabiam dessa? Mais um caso na justiça rendendo, né, para o Cruzeiro. Infelizmente, o Angulo aí quase 400 mil reais que vai ter que pagar para o jogador. Mas enfim, penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Marco Antônio. Que história é essa de que ele recebeu uma proposta do futebol europeu e poderia deixar o Cruzeiro? Deu uma discussão gigantesca, principalmente lá no Twitter, envolvendo o diretor de comunicação da Raposa, o Everton Guimarães, o próprio jogador e tudo mais, que foi, no caso, surgiu essa especulação de uma suposta sondagem de uma equipe do futebol europeu e que, assim, deu um trabalheiro gigantesco para nós entendermos o que realmente aconteceu. Que primeiramente surgiu a história na 98 FM, no caso o Stefano, que trabalha na rádio, e que teve uma apuração junto com o Everton Guimarães, e disse que o Cruzeiro recebeu uma proposta do futebol europeu pelo Marco Antônio, como eu disse, pelo Everton Guimarães também deu essa notícia, e o Cruzeiro não avançou porque a relação entre o presidente Sérgio Rodrigues e o empresário do atleta, do Marco Antônio, não é boa, e seria esse um dos motivos para o negócio não ter avançado. Eu nem achei desse tipo assim, não faria nem sentido, né? Por que não iria avançar em um negócio que seria bom, por exemplo, para o Cruzeiro e para o atleta, sendo que só o Sérgio Rodrigues não tem uma relação boa com o empresário do atleta, enfim. Depois desse twist, o diretor de comunicações da Raposa, no caso o Vinícius Lordeiro, no seu Twitter, ele que assim, tem uma interação bem interessante, inclusive, com os torcedores por lá. Achei bem melhor desde quando ele chegou por aqui. Ele respondeu que a apuração dos jornalistas não era verdadeira. E o Everton Guimarães ainda ficou insistindo de que o Cruzeiro recebeu proposta sim e tudo mais, querendo desmentir o cara que trabalha dentro do Cruzeiro. E que não seria problema nenhum, né? Ele falar que o Cruzeiro recebeu uma proposta ou algo do tipo. O Marco Antônio, então, foi procurado por alguns torcedores e também pelo site, e também tem canal aqui no YouTube, no caso, o Diário Celeste, e ele falou que chegou proposta, sim, o Marco Antônio respondeu que chegou proposta para os agentes deles, mas não agradou, e ele disse não, então não prosseguiu com o Cruzeiro, porque a proposta nem tinha agradado o jogador, muito menos o seu staff, e que não iria passar essa proposta para o Cruzeiro, porque ele já havia recusado, e não tem nada a ver com o clube ou presidente, no caso, respondeu assim um meia. Enfim, mais uma trabalheira aí, o Cruzeiro tem muito mais do que se preocupar. E se for para vender o Marco Antônio, que seja lá para a próxima temporada. É um cara que eu acho que tem muito potencial, ainda dá para continuar aqui no Cruzeiro. Jogador de 21 anos de idade. Nesse ano começou a ter mais chances, principalmente com o Luxemburgo. Desde quando ele chegou, o Luxemburgo já colocou ele em 10 partidas até aqui na Série B. E inclusive tem uma assistência. Ano passado jogou apenas o Campeonato Mineiro, foram 7 partidas no total. Jogador que tem contrato até dezembro de 2023, então o Cruzeiro está bem tranquilo em relação a isso. E que eu nem sei avaliar, por exemplo, um valor de mercado do atleta, porque está começando a ter mais chances agora. Mas assim, vender ele por menos do que 10, 12 milhões de reais eu acharia ridículo, porque é um cara que tem um potencial gigantesco, ainda mais visando a próxima temporada, já que ele aproveitou muito bem essa reta final com o Luxemburgo na Série B, para ir aprimorando, ganhando minutos de jogo. Eu acho que realmente o ano de 2022 pode ser assim, um ano o melhor do Marco Antônio desde quando ele está aqui no Cruzeiro, né, pensando no caso no profissional. Enfim, vocês o que acharam a respeito dessa história? Mais uma repercussão envolvendo o Everton Guimarães, lá no Twitter e tudo mais. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso, beleza? E o último assunto desse vídeo é a respeito de um jogador do Flamengo que foi oferecido ao Cruzeiro, notícia lá do torcedores.com e também do site Bola VIP, que assim, no caso o jogador que já havia trabalhado com o Luxemburgo e que tinha uma boa relação entre ambos quando estava lá no Flamengo. No caso do atacante Adrian, ele que joga de meia central e também de ponta, que já jogou pelo Flamengo e que hoje está lá no Sion da Suíça. Tem contrato até, no caso, no meio do ano que vem, junho de 2022, e chegou na equipe lá da Suíça um pouco mais do que 3 temporadas, mas assim, tem uma sequência muito ruim que eu vou falar agora um pouco com vocês. Como eu falei, ele foi oferecido, de acordo com esse portal, ao clube, no caso ao Cruzeiro, e o contrato dele termina só em junho de 2022, mas já a partir do início desse ano de 2022, de janeiro, já poderia assinar um pré-contrato, ou seja, viria de graça. E eu nem acho que se fizesse uma proposta ali para rescisão desse vínculo, para ele já vir para o Cruzeiro, eu não acho que o Sion recusaria, porque ele está jogando pouquíssimos jogos por lá e parece que realmente não vai ter chances. Jogador que tem atualmente seus 27 anos de idade, que
já trabalhou junto com o Luxemburgo no Flamengo e tudo mais. Inclusive era chamado de Novo Zico, acabou que não deu muito certo a carreira do jogador. Ele jogou, no caso, em 2012, 25 partidas pelo Flamengo, marcou 3 gols. No ano de 2013 também 22 jogos e assim, seguiu para o futebol europeu, onde teve passagens pelo Cagliari da Itália, Leeds United da Inglaterra, disputou 15 partidas no futebol inglês. O melhor ano dele foi lá pelo Nantes, inclusive eu acompanhava o jogador, que eu jogava FIFA naquela época, lembro dele lá no Nantes da França em 2016, 29 jogos e marcou 7 gols. Até que números interessantes, ainda mais para um ponta que no futebol europeu, que não é de ficar marcando muitos gols. Inclusive voltou para o Brasil, para o Flamengo em 2016 e 2017, jogou apenas 8 partidas, teve problemas de lesões e ainda assim chegou no Sion da Suíça, ficou lá a temporada de 2017 e 2018, 20 partidas, 7 gols, até que números interessantes. No ano de 2018 e 2019 também 20 jogos, 7 gols e uma assistência, e depois disso começou a sofrer com vários problemas de lesão, principalmente no joelho, pelo menos foi essa a notícia que eu apurei, e assim, ele foi emprestado para um clube lá da Turquia, 4 jogos por lá, emprestado para o Avaí na reta final da Série A no ano passado, apenas 7 jogos, e nesse ano pelo Sion, 6 partidas, sendo 2 pela equipe sub-20 para ele retomar as condições físicas. Eu acho muito difícil ele continuar por lá, tá? Porque assim, até essa matéria do torcedores.com diz que o Cruzeiro não olhou com bons olhos para o jogador por conta desse período de inatividade. Nos últimos 1 ano, ele entrou em campo em apenas 10 vezes e nesse ano de 2021 não entra em campo desde julho. Então assim, tem muito tempo e apesar de ser um nome que, se fosse alguns anos atrás, eu diria que seria uma boa opção. Eu acho que não compensaria o Cruzeiro fazer esse tipo de aposta, ainda mais porque ele chegaria do futebol europeu, da Suíça. Possivelmente ele ganha em franco suíço, que está quase R$7. Se o cara ganhasse, por exemplo, 20 mil francos suíços, já vai dar quase aí 125 mil reais. Então já é um valor gigantesco. Eu acho que o Cruzeiro também nem teria condições para bancar os vencimentos do jogador. E as últimas passagens dele, tanto pelo Avaí quanto pelo Flamengo em 2015 e 2016, não foram boas aqui no futebol brasileiro, então, ao menos na minha opinião, não seria uma boa opção, apesar de ele já ter essa boa relação com o Luxemburgo, né, desde 2012, 2013, quando eles trabalharam juntos lá no Flamengo. E vocês, conheciam o Adrian? Você acha que seria uma boa opção para ele chegar jogando de ponta ou de meia aqui na Raposa? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o projeto do Cruzeiro de construir um shopping e quantos milhões isso renderia ao Cruzeiro. Será que a Raposa vai avançar nesse projeto? Será que não? Trago muitas informações exclusivas nesse vídeo aqui hoje de manhã e também no vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre possíveis empresários cruzeirenses que podem comprar o Cruzeiro, que tem um fundo brasileiro interessado em comprar a Raposa. Eu respondo isso também nesse vídeo de ontem, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!